No ar, a conversa de redação desta quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Para debater os principais temas do dia, comigo, Eduardo Costa, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann e também Malco Camargos. Pessoal, a gente começa falando das eleições, não tem outro jeito, né? A gente está aí numa reta final para o segundo turno. Candidatos à presidência intensificam a articulação para conseguir adesões importantes no segundo turno. A gente está vendo esse movimento desde segunda-feira, né? Bolsonaro chega hoje a Minas para um evento na FIENG, aqui em Belo Horizonte, e Lula marca para domingo uma passeata com apoiadores na capital. Os dois, Eduardo, apostando aí pesado nos votos dos mineiros para conseguirem uma vitória no segundo turno. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Primeiro que Minas Gerais, desde a redemocratização, tem sido fiel da balança. Quem ganha aqui ganha a eleição. Segundo que Minas Gerais, eu repito isso muito na rádio, que eu acho isso muito legal, Minas Gerais é a síntese do Brasil. Por ter uma extensão territorial considerável e situações econômicos sociais as mais diversas, Minas Gerais é a síntese do Brasil. O sul nosso se aproxima e se parece muito com o Rio. O Triângulo nosso se aproxima e parece muito com São Paulo. O Jequitinhonha nosso é a cara do Nordeste. Então, nós temos de tudo um pouco aqui e temos algo em torno aí de 10%, 12% da economia do país, 10%, 12% do eleitorado do país. De tudo nós temos uma síntese do país. Por isso que é tão importante sair vitorioso daqui. Boa sorte para eles e tomara que, como eu já disse aqui, quem vencer tenha compromissos com Minas Gerais, porque Minas tem sido decisiva na hora do voto e esquecida depois do voto. Ô Rita Mundim, quando as urnas foram apuradas no domingo, o ex-presidente Lula saiu na frente, 48% contra 43% de Jair Bolsonaro. Mas já na segunda-feira, com o apoio de alguns governadores, inclusive o governador de Minas, ele ganha força novamente nessa briga aqui em Minas Gerais. Bom dia. Não, a Rita... daqui a pouquinho, então, a gente volta com a Rita. Ô, Malco, levanta essa mesma bola para você. Quando a gente olha para o resultado e vê os apoios já se desenhando, como é que você vê isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Primeiro, o Eduardo colocou muito bem essa síntese e a proximidade que Minas tem com outros estados, o que traz uma diversidade. Tem outros dois pontos, Eduardo, que são importantes destacar. Minas é cruzada pelas rodovias federais, né? As principais rodovias federais cortam o nosso estado. Isso traz também uma mistura, uma informação que chega através dos milhares de carros e caminhões que cortam o nosso estado diariamente, vindo de outros estados. E a outra informação importante é que o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, também parece muito com o IDH do Brasil. O que corrobora essa tese, né, já muito bem provada em todas as eleições. Não só a ordem, mas Minas fica muito próximo da distribuição dos votos da eleição nacional. E nesta especificamente, no primeiro turno de 2022, Minas foi exatamente igual ao que se deu no Brasil e, incrivelmente, Belo Horizonte também foi a mesma coisa. Belo Horizonte, que já foi considerada uma cidade mais de esquerda, depois foi considerada uma cidade pendular, porque ela virou uma cidade mais de direita. Neste ano, ela foi exatamente a média do estado de Minas Gerais. Mas na busca de apoios, Bolsonaro saiu na frente com os governadores, né? Vai juntar aqui, nesse evento da FIENG, né? Além do Zema, vai estar também o candidato Tarcísio e também o Rodrigo Castro, que foi eleito pelo Rio de Janeiro, o Castro. Então, essa força dos governadores é o que Bolsonaro aposta. E Lula está apostando o quê? Nos ex-candidatos, naqueles que têm voto presidencial e que não podem mais ser escolhidos. Então, o Lula aposta muito no apoio da Simone, que chegou trazendo o patrimônio. É bom lembrar que ela foi a vencedora entre aquele grupo de candidatos que não disputava a eleição. Ela tem o maior patrimônio a ser doado para outros candidatos. Basta saber se ela vai ter carisma para transferir voto. E esse ponto é importante. O que transfere voto na política é carisma. Os candidatos mais carismáticos dão muito mais conta de encantar o eleitorado e seduzi-lo numa escolha que seja diferente daquele, mas indicado pelo seu líder. Zema, por exemplo, aqui nesta eleição, não foi um bom puxador de voto. A reclamação que se tem em relação ao desempenho, que o desempenho dele foi acima do desempenho de Bolsonaro, desempenho do Cleitinho.
O seu senador não foi eleito e o Partido Novo não teve tanto desempenho assim, né? Afinal, ficou sem uma vaga na Câmara dos Deputados e também elegeu apenas 2 parlamentares na Assembleia, onde tinha 3. O desafio agora, então, é que Zema engaje na campanha. Tem que fazer diferente do que fez no segundo turno, do que fez no primeiro. É claro que no primeiro turno Zema cuidava de si, mas agora, para fazer a diferença e recuperar o espaço perdido aqui em Minas Gerais, terá que ter uma dedicação muito maior do que teve no primeiro turno para fazer a diferença para Jair Bolsonaro. E aí, Ricardo Kertzmann, como é que você vê esse movimento aí, os presidenciáveis com Minas ali como fiel da balança? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria fazer meu comentário baseado num pouquinho no que falou o Eduardo e um pouquinho no que falou o Malco. O Eduardo falou a respeito de Minas, né? Como em todas as eleições passadas, quem ganhou em Minas ganhou no Brasil. Isso é verdade. E o Eduardo também falou sobre o esquecimento de Minas Gerais em todos os governos passados, né? Isso me incomoda muito, porque na hora do voto todo mundo vem aqui. 5, 6, 7 vezes durante a campanha. E depois desaparece. E só lembra de Minas de novo tempos depois. Eu queria lembrar que o presidente Lula ficou 8 anos no poder com o saudoso José de Alencar como vice. Todos os mineiros pensavam, agora vem a duplicação da rodovia, agora vem dinheiro para o metrô, agora Minas vai adiante. Não aconteceu nada. Quando a presidente Dilma foi eleita, dizendo que era mineira, a gente pensou, opa, agora vem. Tinha o governador Pimentel, e olha o estrago que foi feito aqui. Então, essa questão de lembrar de Minas Gerais na hora do voto e esquecer depois, para mim não convence. E pegando o gancho um pouquinho na fala do Malco, ele falou sobre carisma. Sabe, eu acho que o verdadeiro carisma que a gente está precisando é de dinheiro federal para o Estado. Porque a União retira de Minas uma fortuna em impostos e devolve uma ninharia. Tomara que o próximo presidente, seja ele qual for, lembre um pouquinho de Minas, não só para pedir voto, mas para poder devolver para os mineiros o dinheiro que os mineiros produzem. Rita Mundim, então é isso. O presidente Jair Bolsonaro chegando hoje para um encontro com empresários e o ex-presidente Lula para uma passeata no próximo domingo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Mas antes de começar a minha análise, eu não poderia deixar de pegar a fala do Eduardo e do Ricardo para nós não nos esquecermos de quem nós votamos, tanto em nível federal, para a bancada da Câmara, como os senadores, né? E até os nossos deputados estaduais. Vamos cobrar deles trabalho para que Minas seja lembrada depois do voto e não colocar tudo na conta dos presidentes. Na verdade, os nossos representantes não têm nos representado à altura durante anos. E agora, voltando à minha análise, eu acho que essa eleição ela vai passar pelo Nordeste, por Minas Gerais, eu já tinha dito isso antes, né? E pela abstenção. Antes, no primeiro turno, eu já falava que teríamos segundo turno, que seria pau a pau e que a abstenção em Minas Gerais poderiam decidir a eleição. E foi isso que aconteceu. Agora, eu digo que a economia pode decidir a eleição, além da abstenção e de Minas Gerais. Acho que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva está atrasado. Ele não tem mostrado qual é o programa dele na economia e pode ser que Bolsonaro hoje, lá na FIENG, porque na verdade vão ser entregues as propostas do setor produtivo mineiro, né, capitaneados aí e recebidos pela FIENG. Mas o associativismo tem crescido muito no Brasil, graças a Deus. E é um trabalho voluntário de pequenos, micro, médios e grandes empresários, trazendo a indústria da prosperidade, né, um modelo de prosperidade. Então, nessa entrega hoje, pode ser que o governo Bolsonaro já tenha aí a pauta econômica dele. Então, acho que Paulo Guedes vai se engajar cada vez mais para fazer chegar ao eleitor as entregas que foram feitas durante todo o governo, apesar da crise sanitária e apesar da guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Acho que o candidato Lula tem que se mostrar na economia e tem que se aproximar daqueles que estão declarando voto a ele. O pai do Real, né, um dos pais, o Pércio Arido, o Armínio Fraga. Então, ele tem que se aproximar para trazer tranquilidade para que o modelo de prosperidade, a responsabilidade fiscal seja mantida. Ele está, no meu ponto de vista, ele pode estar aí, também não acreditei nessa pesquisa que saiu ontem, como que do dia para a noite o cara já está com 10 pontos de frente. Então, assim, vamos ficar atentos, vamos colocar um filtro e, repito, a economia, a chegada no eleitor
dos programas econômicos, do que será feito no Brasil daqui para frente, também será decisiva nessa reta final, e acho que Lula está atrasado.